Você conseguiria viver em um país onde precisa andar literalmente sobre montanhas de lixo? Onde a comida é preparada ao lado de fezes, ratos e esgoto a céu aberto? Onde cada refeição na rua pode ser um convite à infecção ou até algo muito pior? E não estou falando apenas de pobreza, estou falando de caos sanitário total, de comunidades inteiras vivendo sem coleta de lixo, sem banheiros, sem água limpa e sem nenhuma proteção contra a contaminação. Cidades onde o lixo toma conta das ruas e a sujeira é tão comum que já virou parte da paisagem. Lugares onde a qualidade do ar é tão tóxica que respirar por um único dia equivale a fumar dezenas de cigarros. Onde crianças brincam em meio ao esgoto e milhões de pessoas convivem diariamente com o cheiro da morte, da comida estragada, dos resíduos em decomposição e da dignidade jogada no chão. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 5 países mais sujos do mundo. Lugares onde a sujeira não é exceção, é a regra. E se você acha que a Índia é o fundo do poço quando o assunto é sujeira, se prepare. Tem coisa muito pior. Você vai ver que, em alguns países, a sujeira é tão profunda quanto a pobreza. E a luta diária não é apenas por comida, mas por sobreviver àquilo que se come. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdo para vocês. E prepara o estômago, porque o que vem a seguir vai te chocar. Número 1. Bangladesh. Se você achava que a Índia estaria no top 1, se enganou. O verdadeiro campeão da sujeira visível no mundo é Bangladesh. Um país onde a vida pulsa em meio ao caos absoluto e onde a sujeira tomou conta das ruas, rios e da rotina de milhões de pessoas. Bangladesh é o 8º país mais populoso do mundo e também o mais densamente povoado. Com uma área relativamente pequena, de aproximadamente 148 mil quilômetros quadrados, e uma população de mais de 160 milhões de pessoas, isso resulta em uma densidade populacional de mais de 1.100 habitantes por quilômetro quadrado. Para efeito de comparação, Bangladesh tem quase o mesmo tamanho que o estado do Ceará, mas com uma população 20 vezes maior. Isso faz de Bangladesh um dos lugares mais lotados do planeta. O resultado disso? Uma explosão urbana descontrolada, onde a infraestrutura básica simplesmente não dá conta. O país é um labirinto de ruas estreitas, mercados superlotados, favelas abarrotadas e canais completamente entupidos por toneladas de lixo. A capital, Dhaka, é considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. O ar é quase irrespirável, carregado de poeira, fumaça da queima de lixo e gases tóxicos de indústrias clandestinas. Mas o que mais choca não é o que está no ar, e sim o que está no chão. Pilhas de lixo por todos os lados, esgoto escorrendo entre as casas e ratos que circulam livremente entre pessoas e barracas de comida. E não para por aí. Os rios de Bangladesh viraram depósitos de esgoto e resíduos industriais. O rio Buriganga, por exemplo, que corta Dhaka, já foi uma artéria vital para o transporte e o comércio. Hoje é um rio morto, de cor negra, espesso, com cheiro nauseante, onde ainda é possível ver pessoas se banhando, lavando roupas e pescando. É surreal, mas é a realidade de milhões. E o que dizer da comida de rua? É abundante e barata, mas frequentemente preparada no meio da sujeira, sem higiene alguma. Bancadas cobertas de moscas, água de lavagem reutilizada e mãos sujas manipulando alimentos fazem parte da rotina alimentar. Nas ruas, é comum encontrar uma ampla variedade de alimentos sendo preparados e vendidos em barracas improvisadas, sem um pingo de higiene. Essas barracas oferecem uma diversidade de pratos tradicionais, como pitas, bolinhos de arroz, fuchka, bolinhas de massa recheadas, e shot poti, uma mistura de grão de bico e especiarias. Além disso, a água utilizada para cozinhar e lavar os ingredientes muitas vezes não é tratada, e a maioria das pessoas que vendem comida de rua lava os utensílios ali mesmo, com a água que escorre pelas calçadas. Sem dúvida nenhuma, comer em Bangladesh pode ser uma aventura ou uma sentença de infecção estomacal. E como se tudo isso não bastasse, o país ainda enfrenta desastres naturais, com inundações frequentes que arrastam todo esse lixo para dentro das casas, transformando bairros inteiros em verdadeiros esgotos a céu aberto. E o que falar do trabalho? O país é um polo de trabalho escravo. Um exemplo são as indústrias têxteis que fabricam roupas de luxo para marcas como Zara, Gucci, Louis Vuitton, Burberry
e Prada, mas pagam salários tão baixos que os trabalhadores mal conseguem comprar o básico. Em geral, recebem entre 50 e 100 dólares por mês, enquanto enfrentam jornadas exaustivas que chegam a 12 ou até 14 horas por dia. Bangladesh não está sujo apenas por negligência. A pobreza extrema, a superpopulação, a corrupção crônica, o trabalho escravo e a falta de políticas públicas eficazes transformaram o país em um campo de batalha diário contra a sujeira. Aqui, sobreviver é uma arte, mas viver com dignidade é um privilégio de poucos. Número 2. Índia. Se Bangladesh é o país mais sujo do mundo, a Índia é, sem dúvidas, sua principal rival. E aqui, a sujeira não é apenas uma consequência da pobreza. Ela se mistura à rotina, à cultura e até à fé de um povo que aprendeu a conviver com o lixo como parte do cenário. A Índia é mundialmente conhecida por sua espiritualidade profunda, seus templos majestosos e sua cultura milenar. Mas basta sair do aeroporto e pisar nas ruas para se deparar com uma realidade chocante. Sujeira por todos os lados. Rios sagrados transformados em esgoto. Vacas remexendo pilhas de lixo. Fezes humanas nas calçadas e multidões caminhando entre entulhos e detritos. Esse é o retrato urbano de muitas cidades indianas. Talvez o que mais faça você lembrar da Índia seja a comida. E não é para menos. As ruas fervilham com barracas vendendo pratos aromáticos, coloridos, exóticos e carregados de temperos. Eles atraem turistas pela curiosidade e depois pela dor de barriga. Em muitas dessas barracas, os alimentos são preparados com as mãos sujas, sem lavagem adequada dos utensílios e sem qualquer proteção contra insetos. É comum ver moscas cobrindo os pratos, pessoas tossindo sobre a comida ou lavando louças com água escura retirada de baldes sujos no chão. A situação é tão crítica que existe até um termo popular entre os viajantes, o Delhi Belly, ou barriga de Delhi, uma infecção intestinal quase inevitável para quem se arrisca nas comidas de rua do país. Diarreias, vômitos e desidratação tornam-se, infelizmente, um verdadeiro rito de passagem para os turistas desavisados. E o mais curioso e nojento é que, em muitos lugares, ratos circulam livremente entre as barracas e panelas, e ninguém parece se importar. Para os hindus mais devotos, os ratos são considerados animais sagrados, associados ao deus Ganesha, e por isso devem ser respeitados. Em templos como o famoso Karni Mata, os ratos são até alimentados com leite e arroz como forma de devoção. Essa reverência vai além dos templos, e nas ruas, muitos evitam espantá-los ou matá-los, mesmo quando estão em cima da comida. Além disso, milhões de indianos ainda praticam a defecação a céu aberto, algo amplamente documentado e que persiste. É comum ver pessoas agachadas em terrenos baldios, canteiros e margens de rios, uma cena naturalizada em um país com mais de 1,4 bilhão de habitantes e sérias deficiências em saneamento básico. O rio Ganges, símbolo máximo da fé hindu, é talvez o retrato mais emblemático dessa contradição. Considerado sagrado por milhões, ele atrai diariamente milhares de fiéis que se banham em suas águas, acreditando em sua capacidade de purificação espiritual. Mas esse mesmo rio recebe toneladas de esgoto doméstico, resíduos industriais, lixo urbano e até corpos humanos parcialmente cremados que boiam nas águas em decomposição. O resultado é um cenário de fé misturado à poluição extrema, um contraste quase inacreditável. E o trânsito? Um verdadeiro pesadelo. Carros, motos, ônibus, pedestres e vacas dividem as vias em meio a buzinas ensurdecedoras, fumaça densa e uma ausência total de regras. Sinais são ignorados, faixas não existem, e a sensação é de estar preso em um caos sem fim. A cada esquina, o cheiro forte mistura esgoto, comida estragada, urina e fumaça de escapamento. Caminhar por certas cidades indianas é como atravessar um campo de batalha urbano, onde o caos é rei e o lixo é parte inseparável da paisagem. Cidades como Varanasi, Delhi, Mumbai e Kolkata são uma explosão de desordem visual. Na Índia, a sujeira não é exceção, é regra. É o pano de fundo de um país fascinante e, ao mesmo tempo, angustiante. A comida, que deveria alimentar, muitas vezes adoece. A fé, que deveria purificar, convive com a podridão. A Índia encanta com sua espiritualidade, mas choca com sua realidade.
Um contraste que é difícil de explicar e impossível de esquecer. Número 3. Paquistão. Se você achou a Índia suja, o Paquistão pode te deixar ainda mais chocado. Aqui, a sujeira não está apenas no chão, ela está também no ar, na água e na comida. E em nenhuma cidade isso é mais evidente do que em Lahore, que em 2024 foi oficialmente classificada como a cidade mais poluída do mundo. Sim, você leu certo. Lahore, uma das maiores cidades do Paquistão, respira veneno. A poluição atmosférica atinge níveis tão alarmantes que é como se cada morador estivesse fumando dezenas de cigarros por dia, mesmo sem colocar um na boca. A névoa cinzenta cobre os céus por semanas, e doenças respiratórias viraram parte da rotina. Crianças crescem com tosse crônica, idosos vivem à base de remédios e hospitais lotam durante o inverno, quando a qualidade do ar atinge níveis mortais. E isso se soma a um cenário urbano de sujeira extrema, onde o lixo se acumula em cada esquina, o esgoto corre a céu aberto, e o cheiro de podridão se mistura ao som constante das buzinas. Canais que deveriam ser fontes de água são verdadeiras valas negras, repletas de plástico, fezes e produtos químicos despejados sem controle. Em cidades como Karachi, Lahore e Rawalpindi, os mercados populares são um retrato vivo do abandono. A comida de rua é barata, aromática, mas altamente perigosa. Vendedores fritam samosas, preparam kebabs e servem sucos de manga em carrinhos improvisados no meio da imundície. Muitos nem têm acesso à água limpa para lavar as mãos ou os utensílios. E a água usada para fazer os sucos? Em muitos casos, vem de torneiras enferrujadas ligadas a reservatórios contaminados. Moscas cobrem os alimentos, ratos circulam entre as bancas e os vendedores manipulam dinheiro, comida e lixo ao mesmo tempo, sem qualquer cuidado. O resultado? Uma explosão de doenças transmitidas por alimentos. Hepatite A, febre tifoide, diarreias violentas, parasitas intestinais, cólera. E quem paga o preço mais alto são os mais pobres, que não têm outra opção além de comer onde podem, mesmo sabendo do risco. E não pense que isso acontece apenas em bairros afastados. Lahore, mesmo sendo um polo cultural e econômico, é sufocada pelo lixo, pela fumaça e pelo esgoto que escorre pelas vias principais. Durante as chuvas de monção, a cidade literalmente afunda em sujeira. Ruas inundadas por águas negras, misturadas com fezes humanas, lixo hospitalar, restos de comida e até animais mortos. O mau cheiro se espalha por quilômetros. E mesmo assim, o comércio de rua não para. No Paquistão, a sujeira não é um detalhe, é o ambiente. Comer nas ruas pode ser uma sentença de internação e respirar o ar de Lahore é um risco diário à vida. A Organização Mundial da Saúde já alertou diversas vezes sobre os níveis perigosos de poluição, mas pouco é feito. Para milhões de paquistaneses, não há escolha. Aqui, a sobrevivência vem antes da higiene, e isso diz muito sobre a dura realidade de um país que respira caos e se alimenta em meio ao lixo. Número 4. Egito. O Egito é um dos países mais visitados do mundo. Milhões de turistas viajam todos os anos para ver as majestosas pirâmides, os templos de faraós e os mistérios do deserto. Mas o que pouca gente mostra é o outro lado dessa terra histórica. Um cenário assustador de sujeira, descaso e caos urbano. Cairo não é só a maior cidade do país, é também uma das mais sujas do planeta. O lixo se acumula nas calçadas, entre carros, vielas e becos. Sacos plásticos, garrafas, entulho, restos de comida se espalham pelas ruas sem nenhum controle. O sistema de coleta de lixo é falho, ineficiente e praticamente inexistente em bairros mais pobres. Em muitos locais, os moradores simplesmente queimam os resíduos no meio da rua. E não se trata apenas de sujeira no chão. O ar de Cairo é sufocante, coberto por uma névoa espessa de poeira, fumaça de veículos velhos e queima de lixo doméstico. Respirar ali é como inalar areia misturada com gasolina. Em dias mais quentes, o calor faz os odores subirem das sarjetas, onde o esgoto corre livremente. Para você ter uma ideia de existe uma cidade que o cenário beira o inacreditável. Estou falando de Manshiat Nazar, conhecida como a Cidade do Lixo. Localizada na parte leste do Cairo, essa comunidade abriga cerca de 60 mil pessoas, a maioria delas vivendo, respirando e trabalhando em meio ao lixo.
Praticamente todo o lixo doméstico da capital egípcia é despejado ali, transformando o bairro em um gigantesco lixão habitado. As ruas estão completamente cobertas de resíduos. Não há calçadas visíveis, só montanhas de sacos plásticos, pedaços de móveis, roupas rasgadas, restos de alimentos em decomposição e materiais hospitalares misturados ao chão. Os telhados das casas são utilizados como depósitos improvisados, cobertos com entulho, sacos empilhados e itens recicláveis que aguardam triagem. É como se o lixo tivesse engolido a cidade e o povo tivesse sido forçado a viver dentro dele. E vivem. Ali, milhares de famílias vivem entre o que outros jogaram fora. Crianças crescem brincando entre lixo, fezes e ratos. E mesmo nos arredores de monumentos históricos, como as pirâmides de Gizé, o Templo de Karnak ou o Museu Egípcio, não escapam da sujeira. À primeira vista, o cenário é majestoso, mas basta olhar ao redor para perceber o abandono. Nos arredores das pirâmides, é comum encontrar sacos de lixo espalhados pelo chão, garrafas plásticas jogadas ao vento, fezes de camelos não recolhidas e até restos de comida apodrecendo ao sol. Os animais que transportam turistas, muitas vezes desnutridos e mal cuidados, também fazem parte desse retrato degradante. Esse contraste brutal entre a glória do passado e a decadência do presente gera uma sensação de tristeza. É como se os tesouros da antiguidade estivessem afundando em um mar de lixo moderno. No Egito, até os túmulos dos faraós estão cercados por plástico, poeira e abandono. Número 5. Nigéria. Se você acha que já viu de tudo, espere até conhecer o que acontece nas ruas e vielas da Nigéria, especialmente na sua cidade mais populosa, Lagos. Aqui, a sujeira não é apenas um problema, é parte do cenário. E acredite, comer na rua pode significar enfrentar sérios riscos à saúde, especialmente se você não estiver acostumado. Lagos, a maior cidade do país, é um dos centros urbanos mais caóticos e superlotados da África. Com mais de 20 milhões de habitantes, a cidade cresce de forma desordenada, sem infraestrutura básica, sem sistema de esgoto decente e com coleta de lixo extremamente limitada. O resultado? Montanhas de lixo se acumulam nas ruas, canais entupidos viram valas de podridão, e a comida é preparada bem ali, no meio disso tudo. O exemplo mais extremo é o bairro de Makoko, conhecido como a maior favela flutuante do mundo. Construída sobre a água, Makoko é um labirinto de palafitas, canoas e passarelas improvisadas, onde o esgoto cai diretamente nos canais e o lixo flutua entre casas e barracos. Aqui, não há rede de esgoto, nem coleta regular de resíduos. As famílias vivem sobre águas negras onde peixes contaminados são pescados e vendidos logo ali, nas feiras flutuantes. E não se trata apenas de sujeira nas águas. Makoko é um pesadelo sanitário completo. As palafitas são construídas com madeira velha, ferragens reaproveitadas e até lixo. O chão, quando existe, está sempre úmido, escorregadio, coberto de lama negra e fezes humanas. Não há banheiros. As necessidades são feitas diretamente nos canais. Crianças nadam em meio a resíduos, enquanto barracas de comida são montadas sobre tábuas sujas, suspensas por pedaços de madeira podre. E o mais assustador é que Makoko não é uma exceção. É um reflexo do que acontece em boa parte da Nigéria. Em locais como Ajegunle, Mushin e Oshodi, o lixo se espalha por calçadas, ruas e vielas, formando montes de resíduos orgânicos, plásticos e restos de comida em decomposição. A comida de rua é um retrato cru da falta de higiene. Vendedores ambulantes preparam pratos como akara, suya e puff-puff em barracas improvisadas, montadas ao lado de valas abertas e pilhas de lixo. Muitas vezes, a mesma água é usada para cozinhar, lavar pratos e limpar as mãos. Moscas cobrem as bancadas, e não é raro ver fezes de animais, ou até humanas, próximas aos pontos de venda. Durante a estação chuvosa, o cenário beira o apocalíptico. Assim como em outros países africanos, a Nigéria não possui infraestrutura capaz de lidar com grandes volumes de água. As ruas alagam com facilidade, o lixo acumulado é arrastado pelas enxurradas, os canais transbordam e o esgoto invade casas, barracos e feiras. Isso transforma bairros inteiros em verdadeiros lagos de lama. A sujeira, que já era visível, se espalha por todos os cantos, contaminando tudo: a água, a comida,
o ar. E o que já era um problema crônico se torna uma crise total. Sem drenagem, sem saneamento e sem socorro, a Nigéria afunda, literalmente, em sua própria sujeira. Em resumo, esses são apenas alguns dos lugares mais sujos, insalubres e contaminados do planeta. Países onde a sujeira domina, a saúde pública falha e a dignidade humana é colocada à prova todos os dias. Lugares onde, sinceramente, eu particularmente não gostaria de morar, e imagino que você também não. Agora conte pra gente, o que mais te chocou nesse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.